Nosso muito bom dia, que Deus abençoe a todos, que alegria estarmos juntos em mais uma live, mais um programa Amanhecer com Esperança, agora às 7 horas da manhã em ponto. Bom dia você que está em casa, bom dia você que está já no seu trabalho, você que está se dirigindo para o trabalho, que também você tenha um dia especial e abençoado nesta manhã, hoje quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020. É uma alegria ter você conosco nesta manhã. É uma alegria ter você todas as manhãs conosco. Todas as manhãs acordamos e nos preparamos para esse programa com muita disposição, com muita alegria para te abençoar, tá certo? Isso mesmo, que Deus te guarde, Deus te fortaleça, Deus te dê um dia de bênçãos e de vitórias. Uma quarta-feira de bênçãos, em nome de Jesus. Isso mesmo, este é o nosso desejo, eu tenho certeza que este é o desejo também do Senhor Jesus para a tua vida, tá certo? Desde já eu quero te convidar a estar participando conosco nesta manhã, participe com a tua mensagem, participe com o teu bom dia, o teu abraço, participe compartilhando a nossa live, compartilhando nosso programa Amanhecer com Esperança, né? Todos os dias aqui com vocês ao vivo, com uma palavra do coração de Deus para o teu coração, todos os dias com um pão quentinho, né? Isso aí, né? Tem gente que acorda cedo para ir na padaria pegar o primeiro pãozinho, primeira fornada, né? E tomar café com pão quentinho. Esse é o nosso pão quentinho espiritual que Deus nos proporciona todas as manhãs. Que maravilha, Deus é bom, né? Então, participe, deixe tua mensagem, deixe teu pedido de oração, compartilhe nossa live, porque dessa forma você participa e nos ajuda aqui no programa a chegarmos mais longe. Curta nossa página no Facebook, Encontros de Fé Canoas, Igreja Evangélica Encontros de Fé Canoas, nossa página no Facebook. E também se inscreva no nosso canal no YouTube, Encontros de Fé Canoas, e ative o sininho ali para que você receba todas as notificações quando estivermos com uma postagem nova ou mesmo ao vivo. Tá certo? Bênção, né? Que Deus te abençoe nesta manhã grandemente. Hoje, quarta-feira, nós temos logo mais nosso culto de fé, de socorro e milagres na sede da Igreja Encontros de Fé de Canoas. E hoje será um culto especial porque após o culto nós teremos um tempo, vamos fazer um culto mais curto, mais breve, mas não menos abençoado. Com certeza será um culto poderoso, abençoado. Mas no término do culto nós estaremos ministrando Santa Ceia. No término do culto, uma palavra, o pão, o cálice, vamos estar ministrando Santa Ceia no final do culto, no final da reunião de hoje. Então, você que costuma estar nas quartas-feiras, você que vai exclusivamente nas quartas-feiras ou prioriza as quartas-feiras, você também precisa cear. Então, venha participar da ceia conosco hoje à noite também no nosso culto de socorro e milagres, tá certo? Bênção, né? Amanhã à tarde tem as mulheres, sexta os jovens, sexta eu vou estar pregando nos jovens, sábado eu vou estar pregando na congregação da Nova Santa Rita com o pastor Dinei e domingo estaremos juntos na nossa sede de Canoas. Domingo 2 cultos, 9h30 da manhã e 7h30 da noite, Rua Padre Anchieta 548. Que maravilha! Deus tem nos abençoado grandemente. Quero mandar um abraço especial nesta manhã aos nossos patrocinadores do programa, aqueles que estão conosco nos apoiando todas as manhãs, nossos irmãos da Auto Center Oliveira. Auto Center Oliveira, um abraço aí, estão conosco todas as manhãs, 2 lojas, uma loja em Sapucaia, na João Pereira de Vargas, e a outra loja em Sapucaia, em Canoas, né? A primeira em Sapucaia, a segunda em Canoas, na BR-116, perto da rodoviária, ao lado do posto de gasolina, tá certo? Um abraço também aos nossos irmãos do restaurante Divino Restaurante na cidade de Canoas, ali na Rua Liberdade, nos fundos do Bourbon. Isso mesmo, Rua Liberdade, fundos do Bourbon, de segunda a sábado, na hora do meio-dia, um excelente almoço, um almoço maravilhoso, buffet a quilo livre, buffet a quilo inclui sobremesa e suco natural gratuitos. Também teleentrega, iFood, muito bom, restaurante Divino, dê uma passada lá, dê uma conferida. Ainda estamos com o apoio de TL Entulho. Que Deus abençoe nossos irmãos, nossos amigos da TL Entulho. TL Entulho Locações. Então, aqueles containers de entulho e também as máquinas todas para a retirada dos entulhos você encontra na TL Entulho Locações. E ainda estamos com o apoio dos nossos queridos amigos e irmãos da Nosso Sabor Refeições Empresariais,
atendendo a empresas, comida transportada, administração de refeitórios, enfim, tudo aí para a sua empresa no setor da alimentação. Nosso Sabor Refeições Empresariais. Pegue aí o telefone, está na tela aí e confira, tá certo? Também deixando sempre como sugestão a nossa conta bancária, o pessoal que quiser contribuir conosco, nós somos muito gratos a Deus por toda a contribuição, toda a oferta, que são muito bem-vindas. Que Deus os abençoe, nossos irmãos e irmãs. E ainda, lembrando que nesse mês estamos com uma campanha que se chama Campanha do Amor de Natal. Você não pode ficar de fora. Leve na congregação de Canoas doações de alimentos e enlatados para compormos cestas básicas e suprirmos de uma maneira diferente as mesas das pessoas mais necessitadas e fazermos o Natal de muitas pessoas um pouco melhor, com um alimento e também com o amor do Senhor Jesus, tá certo? O meu tema de hoje, eu quero convidar você a assistir, quero convidar você a chamar os teus amigos, teus irmãos aí, né? Acordar aí, quem sabe, aquele que está precisando de uma palavra. Nosso tema de hoje é muito importante. É uma pergunta. Meu tema de hoje é uma pergunta. Os desafios são grandes ou nós que somos fracos? Vamos lá. Os desafios são grandes ou nós que somos fracos? Quero falar um pouco mais sobre crescimento na fé e maturidade na live de hoje, no programa de hoje. Eu creio que vai ser importante para a tua vida, tá certo? Os desafios são grandes ou nós que somos fracos? O pessoal está participando conosco, eu quero ler as mensagens aqui. Meu bom dia para Sandra Mara, meu bom dia para Marinês Cruz Aguilheiro, bom dia Jair Carpes, bom dia Inês Boscardim, bom dia Cláudia Antunes, bom dia Margarete Souza, bom dia Gladys Machado Tubino, bom dia Adélcio Ostras, bom dia, quem mais aqui? Fátima Sobreiro Godoy, Mareni Rolim, bom dia irmã Lena Tereza, um abraço aí para o meu amigo irmão Eldio, que Deus abençoe essa família querida. Tereza Cardoso também conosco, Adri Nunes, bom dia Gildete Kellerman, bom dia Jonas e Vanessa, Daniele Zanon, um abraço aí Daniele, Rose Voit, bom dia, Rogéria Xavier, bom dia, nossa irmã lá de Manaus, Marilene Silva, bom dia querida irmã Marilene, Cleusa da Silva está conosco também, Roberto Ivanusa participando, abrindo a fruteira, né? Estão iniciando uma nova etapa, um comércio, abrindo a fruteira e nos acompanhando. Que legal, Deus abençoe a fruteira de vocês aí grandemente. Rogério Barbosa, Rita Malma, bom dia Rita, bom dia irmã Eni Pedroso, que Deus abençoe a senhora, Vera Regina Maciel, Cleusa da Silva, a Adriana pede oração pela família, tá certo, que Deus conduza. Heloína Machado, bom dia Heloína, bom dia a Gisele e o Felipe, a Giza e o Felipe de Carlos Barbosa, meus queridos aí, que Deus abençoe vocês. Eliana Rodrigues, oração, ela diz que está no hospital com o pé quebrado. Mas como, irmã Eliana? No Cristo Redentor, Deus te abençoe, aí estaremos orando, tá, querida? Se cuide, tá? Naira Alves, Luiz Helena, minha mãe, Áurea Carrion, vamos lá, quem mais? Rejane Xavier, Liane Beatriz, tá certo. Olha só quem mais. Mara Farias, Noreli Boscardim, Luciana Nogueira, Ítala Lima, Cláudia Silveira, Estela Car, Solange Turcano, Alexandre Matos. Que legal. Pessoal participando conosco nesta manhã. Né? Nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, tá bom? Para ministrar a palavra de Deus. E eu quero seguir no tema de hoje, com muita paz no meu coração, que tem todo o fundamento bíblico para edificar a tua vida, tá bom? Os desafios são grandes ou nós que somos fracos? Vamos lá. Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, diz assim:
Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Essa palavra ela é interessante porque ela começa falando aqui no versículo 11 sobre os ministérios que o Senhor Jesus institui para edificação do corpo que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, então são vários membros, cada membro com uma função, enfim, cada um precisa desempenhar bem o seu papel. Então, os ministérios aqui falam sobre profetas, evangelistas, apóstolos, pastores, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, o aperfeiçoamento. O que é aperfeiçoar? Tornar melhor, tornar perfeito. Esses textos que eu li agora, esses versículos, eles focam numa coisa, sobre o crescimento espiritual do cristão. Eles falam sobre isso, sobre o crescimento espiritual do cristão. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos cheguemos. Ou seja, há um avanço, há um crescer. Deus não quer que as pessoas se acomodem, Deus não quer que as pessoas fiquem estagnadas, e Deus não quer que as pessoas fiquem, como diz aqui, né? Para que não sejamos mais como meninos. Ou seja, para que nos tornemos adultos na fé. Adultos na fé. Vamos lá. Adultos na fé. No 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Perfeita varonilidade significa maturidade, significa ao estágio de nos tornarmos adultos. Adultos na fé. Então, e aí no 14 Paulo diz, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. No 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, esse conjunto de versículos aqui, essa palavra de Paulo, está nos despertando sobre a importância de crescermos, sobre a importância de amadurecermos na fé, nos tornarmos adultos na fé. Toda pessoa que se converte, mesmo sendo ela uma pessoa idosa, uma pessoa já numa idade mais madura, toda pessoa que se converte, ela é um bebê na fé. Todos que vêm para o Evangelho, eles na fé, no conhecimento de Deus, eles começam engatinhando, como a gente fala, né? Então, todos que vêm para a fé são como bebês na fé. Como bebês na fé. Como crianças na fé. E como crianças, são frágeis, são vulneráveis, precisam de cuidados. Por isso que nós temos na igreja o pastoreio, temos o amor, o cuidar uns dos outros na igreja, fortalecer os irmãos mais fracos, o acompanhar, o discipular. Por isso que tudo isso acontece na igreja. Por isso que o congregar é importante, o congregar é indispensável. Por quê? Porque o congregar é um cuidar do outro no amor de Cristo, na responsabilidade que nós temos uns pelos outros, como corpo que somos e precisamos uns dos outros, né? Então, dentro desse contexto, eu não sei se eu estou me fazendo entender, espero que sim, mas dentro deste contexto, amados irmãos e irmãs, todas as pessoas que chegam na fé, elas não têm uma compreensão clara, elas estão começando, elas não têm uma estrutura de espiritual, não têm raízes profundas ainda no Evangelho, e elas precisam, então, crescer. E elas precisam crescer. Aqui diz, para que não sejamos mais como meninos, né? Como menino. O que é um menino aqui, né? Um menino é aquela pessoa mais vulnerável, aquela
criança, adolescente, né? Num contexto mais de dependência, de precisar dos outros, de vulnerabilidade, né? Não tem conceitos muito bem firmados, um caráter às vezes que não está ainda pronto. Então, na fé, na vida espiritual é a mesma coisa, queridos. E veja bem, e o normal é que toda criança cresça, toda criança se torne adolescente, todo adolescente jovem, todo jovem adulto. Esse é o normal. Só que o que acontece é que algumas pessoas, às vezes, elas não se dão conta disso, se convertem, vêm para a fé e não buscam esse crescimento. E não se deixam trabalhar para crescer, muitas vezes, né? E aí eu vejo, às vezes, a atitude das minhas filhas, elas têm 5 anos de idade, vão fazer 5 agora, no final do mês. E elas agem como crianças, né? Elas agem como crianças. A gente precisa conversar com elas não de uma forma adulta, a gente tem que conversar como crianças, a gente tem que ensinar elas, a gente tem que proteger elas, para atravessar a rua tem que segurar a mão, né? Elas às vezes fazem birra, saem de beiço e braço cruzado, batendo o pé, vão para um canto. Essas são atitudes de crianças. E essas atitudes, às vezes, elas estão presentes em alguns adultos, infelizmente. Algumas pessoas não cresceram o que já deveriam ter crescido. E muitas vezes, os desafios apanham essas pessoas e abalam essas pessoas de uma forma que nem sempre são desafios tão grandes assim. Muitas vezes são as pessoas que estão fracas. Por isso meu tema de hoje, os desafios são grandes ou nós que somos fracos? Então, alguns desafios realmente são grandes, a gente sabe. Alguns desafios são enormes. Alguns desafios, poxa vida, nós sabemos que são grandiosos. Alguns desafios são grandes mesmo, mas alguns outros desafios não são tão grandes assim, não. Algumas situações que nós passamos são administráveis pela maturidade, né? Uma vida estruturada, embasada em Cristo, uma pessoa madura, uma pessoa sábia em Deus, uma pessoa adulta na fé, ela não se abala tão facilmente. Uma pessoa adulta na fé, ela tem uma estrutura que sustenta ela tem uma confiança, uma dependência de Deus, ela conhece a Deus, ela tem um discernimento, ela tem uma sabedoria, ela tem uma paz, ela tem uma serenidade que a pessoa imatura não tem. Veja bem, o texto diz, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro pelos ventos de doutrinas. E tem os ventos de doutrinas e tem outros ventos também. Tem outros tipos de ventos que vêm. Então, muitas vezes, realmente esses ventos, eles agitam, eles curvam aqueles galhos mais finos, mas os galhos mais grossos e os troncos, o vento não curva mais. Porque tem raízes profundas, né? Enfim. Então, esse texto de Efésios 4, do 11 ao 16, fala sobre crescimento. Paulo fala aperfeiçoamento, Paulo fala até que cheguemos, Paulo fala a perfeita varonilidade, ou seja, a uma estatura de maturidade, uma condição de ser adulto na fé, para que não sejamos mais como meninos. E no 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Tem um outro texto que é de Hebreus, capítulo 5, versículo 12, eu quero abrir com vocês. Hebreus 5,12, que diz assim. Hebreus capítulo 5, versículo 12 diz assim: Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Essa palavra é muito interessante. Essa palavra aqui é muito interessante, queridos. Essa palavra é muito interessante. Sabe por quê? Porque diz aqui, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido,
tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo. Ou seja, uma pessoa que precisa ser ensinada de novo, uma pessoa que não aprendeu. Não aprendeu coisas básicas que já deveria ter aprendido. Vamos lá. Então, quando ela já deveria estar ensinando a outros, veja bem, quando ela já deveria estar ensinando a outros, dando exemplo para outros, ensinando outros o que é bom, ela precisa ser corrigida e ensinada de novo. Alguém tem que dizer para ela, não, você está errado, não é assim. Ou seja, ela não aprendeu ainda. Então, como que uma pessoa que não aprendeu as lições básicas da vida cristã, de uma vida espiritual edificada na rocha, como que uma pessoa que não aprendeu as lições básicas, que precisa ser de novo ensinada e corrigida, como que ela vai ter estrutura para enfrentar os desafios, queridos? Como que ela vai ter estrutura para enfrentar as lutas que vêm? Então, eu volto a bater nessa tecla, eu volto a enfatizar esse aspecto. Os desafios são grandes ou nós que somos fracos? Alguns desafios não são tão grandes assim. Você que é fraco. Você é que não se tornou adulto na fé. Você que não se tornou maduro. Você que ainda se alimenta de leite. Você que não levou a sério os ensinos e as lições que Deus deu para você. Que Deus tentou te ensinar. Você que não aprendeu, você que não fez o dever de casa. É isso mesmo. Então, eu não estou falando isso para acusar ninguém, eu estou falando isso para conscientizar. Porque senão, algumas pessoas vão ficar sempre na primeira série. Nunca vão se formar. Sabe aquele aluno que fica na primeira série sempre? Os outros vão para a segunda, para a terceira, para a quarta, os outros se formam. E aquele outro fica lá, às vezes aquele aluno grandão no meio dos pequenos. Só tem tamanho de estatura. Mas não amadureceu, não aprendeu e não se fortaleceu. E aqui diz assim, tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. O alimento sólido é para os adultos, é para os que cresceram. Então, esta palavra é interessante. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 13, 11, quando eu era menino. Eu quero abrir com vocês lá. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, diz assim. 1 Coríntios 13, 11, diz assim. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, adulto, desisti das coisas próprias de menino. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Mas Paulo diz, mas eu atingi a idade adulta. Eu cheguei a ser adulto e desisti das coisas próprias de menino. Meus irmãos e minhas irmãs, o querer de Deus é que nós avancemos numa vida com Deus, num crescimento, num aprendizado, num crer na palavra, num deixar a palavra trabalhar e ministrar nas nossas vidas e que nos fortaleçamos em Deus. Sim, alguns desafios realmente eles são grandes. Sim, alguns desafios eles são grandes. Mas em alguns casos, não é que os desafios são grandes. Em alguns casos, nós que somos fracos, nós que somos ainda crianças na fé, nós que ainda somos carentes de maturidade e de sabedoria. Esta é a verdade. Quando eu era garotinho, eu não conseguia assumir responsabilidades, não podia, era uma criança. Eu não conseguia carregar algo mais pesado. Quando eu me tornei adulto e homem, eu aprendi que eu estava em condições de assumir responsabilidades maiores. Hoje, eu tenho grandes responsabilidades na minha vida. Hoje eu tenho grandes responsabilidades na minha vida. Por quê? Porque nós estamos numa constante busca por crescimento, nunca nos acomodando. E uma das dificuldades da pessoa que não cresceu é que ela não gosta de ouvir a verdade.
Tem gente que quando você fala a verdade para elas, que ajudaria elas a crescer, elas tapam os ouvidos, viram as costas como crianças e saem, que nem minhas filhas de 5 anos, batendo o pé. Talvez alguém até que esteja me assistindo agora pense assim, mas tá bom, Deus te abençoe. Por quê? Porque quem é criança na fé, quem ainda vive como menino, que ainda é governado pela carne, quem ainda é carnal e não espiritual, vai viver no nível da carne. Quem é espiritual vai viver no nível do espírito, no nível da maturidade, no nível de Deus. Tá bom, queridos? Essa é a minha mensagem de hoje, minha palavra de hoje, de coração, com amor e com carinho, tá bom? Mais pessoas estão nos acompanhando nesta manhã, vamos lá. Luciane Bayer Fus, já já nós vamos orar. Jatuí da Rocha, Tainara Adelina, Orildes Daga, Simone Souza, quem mais aqui? Maria Isabel Teixeira, Daiane Braga, oração por uma amiga, Graça Simon, minha tia. Vamos lá, quem mais? Suzana Rangel, Deus te abençoe, Maribel Cortinaz, Margarete Souza, Gladys Titon, Regina Cardoso, quem mais aqui conosco? Vamos lá, Itala Lima, Luciana Nogueira, Tereza Cardoso, e aí vai, né? Pessoal, Margarete Souza, precisamos crescer para poder ajudar os bebês na fé. É isso mesmo, precisamos crescer. É aquilo que nós lemos em Hebreus. Quando deviam ser mestres, ainda alguns precisam ser ensinados de novo porque não aprenderam o que já deveriam ter aprendido. Quando já deveriam estar ensinando. Veja bem, olha o desperdício. Quando deveriam estar ensinando, é necessário que alguém ensine de novo. E aí vem os desafios e esculhambam tudo. Por quê? Por causa que não cresceu. Né? Que não cresceu. Vamos lá, quem mais? Eca Rocha, Luciane Bayer Fuso, obrigado pela mensagem maravilhosa. Eni Pedroso, a graça, que bênção essa palavra. Sim, eu creio que a palavra de Deus sempre é bênção, tá bom? Alguns pode ser que não achem isso. Deus te abençoe. Mas a palavra de Deus é bênção. Eu quero orar agora. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado por cada pessoa que nos assiste. Tem misericórdia, Pai, daquelas pessoas que não se interessam em crescer. Tem misericórdia daquelas pessoas que ainda não aprenderam as lições que já deveriam ter aprendido. Aquelas pessoas que, decorrido ao tempo que já passou, continuam estagnadas, paradas, ainda, Senhor, sem um crescimento, sem raízes profundas, como uma árvore de gravetos finos que o vento curva para todos os lados. Tem misericórdia, Deus. Desperta, Senhor, e levanta um povo maduro nesses dias. Levanta um povo, Senhor, equilibrado, um povo convicto, um povo fortalecido em Ti, um povo, Senhor, adulto espiritualmente, Senhor. Levanta, Senhor, nesses dias. Eu me coloco à disposição para contribuir para isso. Por isso estou aqui todas as manhãs, Senhor. Por isso me coloco aqui à disposição do Senhor todas as manhãs para contribuir de alguma forma, ainda que pequena, para que pessoas cresçam, se tornem maduras espiritualmente. Deixem, Senhor, de ser meninos e cresçam o crescimento que o Senhor preparou para cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai, dá-nos ainda mais uma estrutura de fé, uma condição de enfrentarmos desafios com mais coragem, com mais firmeza, com mais confiança, Pai. E assim também eu te peço, Pai, livra de todo engano, livra de toda cilada, toca cada coração com teu poder e com teu espírito. Abençoa, Senhor, cada pessoa que nos assiste, abençoa, toca com teu poder, com teu espírito, derrama da tua graça, do teu amor. Abençoa o dia de hoje, abençoa a família, a saúde, o trabalho, tudo, Pai. Ministramos tua paz e tua bênção, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deixa eu ver que horas são aqui. 7h29, o tempo passa muito rápido. 7h29, passa muito rápido o tempo. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a tua vida, querido amigo e amiga. Que bom que você está nos assistindo, que o Senhor te mostre o caminho certo. E que o Senhor te mostre, inclusive, naquelas questões que tu estás errado, que tu estás errada. Que o Senhor te mostre. Que o Senhor te leve a crescer. Que o Senhor te leve a ter uma estatura de fé adulta para enfrentar de forma mais tranquila os desafios.
Nem sempre os desafios são tão grandes assim quanto parecem. Às vezes nós é que somos mais fracos do que deveríamos ser. Deveríamos ser muitas vezes mais fortes do que somos, tá bom? Fica essa meditação, te fortaleça em Deus e você vai vencer os desafios. Amanhecer com Esperança fica aqui. Um beijo no coração de todos. Compartilhe a nossa live, se inscreva no nosso canal e curta nossa página no Facebook, tá certo? Hoje à noite, culto Socorro e Milagres, eu vou estar ministrando na sede da Igreja Encontros de Fé Canoas. Espero você, cuidando, né, com distanciamento, uso de máscara, reuniões mais breves. Vamos ministrar Santa Ceia para aqueles que vão só na quarta hoje, tá bom? Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta às 7h. Um beijo no coração de todos, obrigado pelo carinho. Deus abençoe e até amanhã. Paz de Jesus.